Então vamos começar, vamos orar e a gente aguarda um pouquinho mais depois para ver se chega mais alguém, mas acho que hoje vai ser um grupo mais reduzido mesmo. Então vamos orar então, para começar o nosso estudo de hoje. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, de estar reunidos na Tua presença, para estudar a Tua palavra, para conhecer mais a Ti, Senhor, através do Evangelho de João. Pai, ilumina o coração de cada um de nós aqui, nos dá aquilo que é o Teu alimento para hoje, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, cada um de nós, conduzindo, Pai, cada um de nós na Tua direção. Fortaleça a caminhada de cada um dos meus irmãos aqui, assim como a minha, Pai. Possamos estar juntos celebrando, Pai, a beleza, o privilégio de sermos seus servos. Guarda-nos, Pai, com a Tua mão forte, guarda-nos debaixo da proteção do Teu Santo Espírito, Pai. Guarda-nos, Pai, na mesma fé, que possamos estar unidos, Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa aqueles irmãos que ainda não chegaram, se for da Tua vontade, Pai, que eles venham, mas, acima de tudo, fale com aqueles que aqui estão, Pai. Possamos sair daqui cheios e enriquecidos pelo Teu Santo Espírito. Amém. Vamos lá, então, a gente está no estudo de João, eu já vou começar aqui compartilhando a tela para a gente ter o texto. Isaac, você vai me dando um oi aí, se está vendo a minha tela aí. Tá de boa, né? Ó, o seu pai chegou aí, Isaac, pode dar uma boa noite aí. Ó. Uma benção, pai. Boa noite, sou Francisco Bessa. Benção, meu sogro. Ó o vovô, Helena. Ó o vovô. A Helena, quando viu a vovó, deu um grito. Ó. Tem que dar um grito pro vovô também. Olha o vovô aqui, né? Vai começar. Então, vamos lá. Então, a gente está aqui vendo... hoje a gente vai ler João 2, do verso 1 até o verso 11. Talvez o 12 também a gente pode incluir esse pedaço de texto aqui. E a gente vai... Valeu, Isaac. Peguei a mensagem. Então vamos ler, vamos dar uma passada no texto todo, lendo, e depois eu vou pedaço por pedaço aqui, talvez verso a verso, até palavra por palavra, mas vamos ler ele todos juntos aqui, até para a gente entender um pouco qual é a história aqui desse texto, né? No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois, que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quando a gente começa a interpretar um texto, né, a gente tem várias abordagens, por isso que eu acho que faz muito sentido para a gente refletir no texto que nós vamos ler mais de uma vez
e principalmente refletir no texto, como é que eu posso colocar isso, né? Entendendo os contextos locais, globais, né? Então, esse texto, ele, por exemplo, eu vou mostrar para vocês que ele tem um propósito dentro desse capítulo, por exemplo. E esse texto ele tem um propósito dentro do Evangelho de João. E se a gente abrir um pouco mais de entendimento, esse texto tem um propósito em toda a palavra de Deus, porque ele vai falar de algo que tem um escopo muito maior. Então, à medida que a gente vai refletindo no texto, a gente vai encontrando essas simbologias ou essas mensagens que o Espírito Santo de Deus inspira, né, a cada um de nós para enxergar. Elas estão ali, mas muitas vezes a gente não enxerga. Por quê? Muitas vezes porque a gente passa rápido, a gente passa, às vezes, com essas pré-ideias ou pré-conceitos e acaba não enxergando muita coisa. Então, quando a gente leu esse texto algumas vezes, estudamos juntos também, e quando eu peguei o texto para ler, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção chamou a atenção, se não me engano, do Regis também, logo no primeiro verso, você tem aqui no terceiro dia, né? E por que chama atenção, né? Porque o terceiro dia é algo que nós conhecemos, à luz de outros textos e de todo o Evangelho, como um dia especial, né? A gente sabe aqui que a história de Jonas passou 3 dias dentro do peixe, né? Nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nesse próprio capítulo aqui, a próxima história, o próximo evento vai ser a purificação do templo. E é onde Jesus vai falar, olha, derruba esse templo e construi em 3 dias. Então, o terceiro dia aqui nos leva a refletir sobre com que propósito o evangelista colocou o terceiro dia aqui. Então, para dar um exemplo para vocês, se a gente ler lá no capítulo 1, no verso 43, a gente estudou isso semana passada, Jesus, quando foi ali para Galiléia, ele chega ali em Caná no terceiro dia, ele toma essa decisão, lá no verso 43 do capítulo 1, ele toma essa decisão de ir para Galiléia. Então, Jesus não está passando ali na Galiléia por acaso. Ele tomou essa decisão de ir para Galiléia e ao terceiro dia ele chega num casamento. Eu já tinha passado para os irmãos no estudo passado que Isaías 9:1 falava ali de uma profecia do período messiânico, né? Onde a Galiléia dos gentios, né, que era o caminho do mar, ela ia experimentar honrarias, né? Se a gente for ler lá em Isaías 9, verso 1, diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. E aqui no próprio capítulo 2, no verso 19, a gente tem aquilo que eu falei, Jesus falando para os fariseus ali, né, destruam esse templo e eu reconstruo em 3 dias. Então, todos os sinais de Jesus e todos esses textos bíblicos, eles vão trazer para a gente, eles vão apontar para algumas verdades que muitas vezes a gente não enxerga quando lê uma única vez, mas quando a gente refina essa leitura, quando a gente adiciona nesse contexto outras experiências similares, a gente acaba descobrindo coisas interessantes. Eu vou falar hoje de 3 pontos que eu enxergo, 3 sinais, ou melhor, o sinal é um só, né? O sinal aqui apresentado é esse milagre da transformação da água em vinho. Mas esse sinal, ele pode apontar, ou ele aponta ao mesmo tempo para 3 imagens aqui que eu quero mostrar para vocês. E dentro dessas 3 imagens, uma delas, eu diria que
uma imagem horizontal e duas verticais, ou seja, uma imagem em relação a Deus e seu propósito maior e uma imagem em relação a Deus no seu relacionamento com o homem. Como é que eu resumi? Eu vou explicar isso para vocês no caminho. Então, a primeira imagem é que nós somos todos convidados para as bodas do Cordeiro, né? E nós devemos nos revestir da sua santidade, da sua pureza. Então, eu entendo que o fato de Jesus estar aqui nesse sinal, nessa experiência, nesse casamento, nos remete às bodas do Cordeiro que são relatadas lá em Apocalipse. E um texto que a gente vai explorar hoje com isso, para ver isso também, é a parábola que Jesus conta a respeito do reino dos céus, lá em Mateus, onde Jesus começa a apresentar o reino dos céus como um rei que prepara uma festa de casamento para o seu filho. E aí ele chama os convidados, a gente vai ler essa parábola. Então eu entendo que esse sinal desse milagre aqui, ele aponta para ou faz uma referência a esse plano muito maior que somos nós hoje, nos preparando com a pureza de Cristo para esse momento, que é as bodas do Cordeiro, que João vai falar em Apocalipse. Mas, além disso, eu também vejo um outro sinal, que é a nova aliança que nós temos em Jesus se sobrepondo às práticas ritualísticas e religiosas da velha aliança judaica. Mas que serve para a gente hoje também, né? Nos despirmos dessas práticas espirituais, religiosas e focarmos apenas em Jesus. A gente vai ver, eu vou mostrar nesse texto aqui, por exemplo, aquela passagem que você vê ali, eu acho muito interessante, né? Jesus fala, o evangelista escreve, né? E encheram, né, os potes até a borda, né? Aquilo dá um entendimento para a gente, não, que esses potes eram potes usados para purificações judaicas, purificações, cerimônias religiosas. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: eu vou, como é que é a palavra overflow? Como é que é eu vou expandir isso, né? Em Jesus eu sou ilimitado, né? Vocês estavam debaixo de uma aliança limitada, e em Jesus essa aliança é expandida, né? Você tem como é que eu posso falar? Além da pureza, né? Que aquela água que era usada, estou fazendo aqui essas simbologias, aquela água ali que era, naquela época, era uma água mais contaminada e tal. Jesus, na sua pureza, naquela transformação ali, superabundar. Obrigado, Regis. Então, encheu até a borda, né? Passa essa mensagem de que superabunda, né? Essa nova aliança de Jesus, ela superabunda mesmo. Aqueles rituais, aquelas tradições judaicas, e para a gente hoje, né, é a mesma coisa, né? A gente não fica preso nas nossas pequenos rituais, pequenas tradições, né? Ela vai muito além. E o terceiro ponto, então esse ponto aqui fala dessa aliança em Jesus, é muito um ponto relacionado a nós, homens, nessa nossa caminhada aqui. O primeiro ponto que eu falei das bodas do Cordeiro faz uma referência mais futura, mais eterna, né? A gente está falando ali em Apocalipse 19, né? No momento em que o Cordeiro, né, está ali nas suas bodas e os convidados estão ali. É um momento futuro. Aqui, essa aliança nova já é um momento presente contínuo, né? Porque essa aliança já existe hoje em Jesus. Jesus, aqui nesse momento, nesse evento, ele está jogando por terra essa aliança passada. E por que isso é importante agora, olhando até o contexto do capítulo, né? Vocês vão ver que o texto seguinte, Jesus vai purificar o templo. Então, de fato, aqui você vê que tem uma questão, né, que Jesus está mostrando, olha, esqueçam essas práticas, esqueçam essas coisas, olhem para mim. Né? Eu sou a nova aliança, eu sou a aliança que superabunda. E o terceiro ponto, também na direção do homem, e esse eu acho que é um ponto que a gente não vai discordar aqui, talvez o Isaac comentou isso no nosso estudo, talvez o ponto mais explorado nesse texto, né, é a questão do casamento,
né? Aí falando do casamento humano mesmo, nessa relação homem e mulher, mas onde nós vemos Jesus aqui também como figura central, trazendo a plenitude, a pureza, a prosperidade e principalmente a provisão, muitas vezes em tempos de aflição. Como é que eu vou pegar isso? Como é que eu vou mostrar isso? Lembra que o mestre Sala, né, aquele que experimenta o vinho ali, ele não sabia que a água tinha se transformado em vinho. Ou seja, muitas vezes na nossa vida, as coisas acontecem e Deus provê sem mesmo nós sabermos, né? Quantos e quantos são os momentos, os livramentos que temos, né? Porque Deus está ali, né? A gente nem sabe. Mas tem muitos que nós sabemos, né? Então, tinha ali naquele evento, você vai ver que naquele evento tinham pessoas que sabiam e tinham pessoas que não sabiam, tá? E a glória foi demonstrada para todos ali. Então, esses vão ser os 3 pontos que a gente vai explorar, mas antes de chegar lá, eu quero ler um texto com vocês e depois a gente vai ler linha a linha, porque tem várias coisas interessantes nesse texto que eu quero explorar. Vamos ler Colossenses 3:11. Boa noite, Pedro. Boa noite, Esther. Eu quero ler esse Colossenses 3:11 porque ele resume bem o que eu estou querendo falar do ponto de vista das interpretações aqui, ou das inspirações. Todas essas inspirações, elas nos levam a Jesus na sua centralidade. Colossenses 3:11 diz assim: nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Tá? Então, para mostrar aqui que todas essas perspectivas que eu vou apresentar aqui hoje, todas elas vão convergir em Cristo em todos. Todas elas são a aliança em Cristo, a plenitude, pureza, prosperidade nos relacionamentos está em Cristo, e as bodas para a qual nós somos convidados, né, são as bodas de Cristo. Então, tudo é por Ele, dele e para Ele. Né? Então, vamos lá, sem mais delongas, ler o texto pedaço por pedaço. A gente já começou ali no terceiro dia, eu já explorei um pouco essa questão do terceiro, acho que não é por acaso que o terceiro está ali, e também não acho que é por acaso o fato de ser em Caná da Galileia. Nós já vimos que havia profecia aqui lá em Isaías de que de Caná da Galileia teria luz, teria essa... Como é que está o texto aqui? No futuro, Galiléia dos Gentios, né? Caná é uma das cidades ali naquela região da Galiléia, assim como a Nazaré, elas não eram umas cidades tão distantes uma das outras, né? Então, dali nós teríamos um futuro ali onde a luz brotaria ali. Aí no verso 2, a gente continuando o texto, a gente lê lá assim: a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Aqui se a gente for entender, essas cidades que a gente está falando eram cidades pequenas, cidades sem muito significado. Lembram que Natanael vai falar da Galiléia com um certo menosprezo, né? Pode vir alguma coisa boa de Galiléia, não, perdão, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré era mais uma cidade ali daquela região, são cidades pequenas. Essas pessoas ali provavelmente se conheciam. É muito provável que Maria, Jesus e os discípulos fossem parentes dos que estavam ali casando, fossem até amigos próximos, né? Eram conhecidos. E também não eram cidades muito grandes, com muitas pessoas, né? Não seria algo aqui em Berlim. De modo que um casamento ali naquela região seria um grande evento. Não seria um grande evento por conta das pessoas que estariam casando, não era nenhum casamento de rei, eram pessoas simples, mas um grande evento por conta da abrangência, né? Poucas pessoas, e a própria cerimônia de casamento, que era uma cerimônia, assim, eu diria, uma cerimônia grande, uma cerimônia com um certo impacto. Então, o fato de Jesus estar ali com os discípulos e a mãe de Jesus, ao meu ver, é a proximidade ali, provavelmente parentesco. Mas o fato é que Maria estava ali,
assim como os discípulos de Jesus. E aí, Maria, ela percebe no verso 3, né, tendo acabado o vinho, Maria, mãe de Jesus, vai a Jesus e diz, ó, eles não têm mais vinho. Talvez uma pergunta para a gente aqui é por que Maria vai a Jesus, ou como é que Maria tem essa informação? Provavelmente, como eu falei, é possível que eram parentes, e é possível que Maria estivesse, inclusive, trabalhando ali, né? Porque é ela quem, se a gente percebe na leitura do texto, é ela quem dá a ordem ali aos serviçais, né, para façam tudo o que ele lhes mandar, no verso 5. Então, parece que ela tinha uma certa autoridade ali com os serviçais, né? Parece que ela estava no comando. Então, ela tem esse conhecimento de que o vinho acaba, e aí ela vai a Jesus. A pergunta que a gente pode fazer é por que ela vai, nesse primeiro momento, a Jesus? Né? Por que ela vai a Jesus? O texto diz, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Por que ela iria a Jesus? Tá? Será que ela, a gente discutiu um pouco, será que ela já sabia? Já tinha... lembra, esse é o primeiro milagre, o primeiro sinal. O que eu consigo pensar por isso é o seguinte. Bom, Jesus era o filho mais velho. Nós sabemos que Maria era virgem e deu à luz a Jesus sendo virgem. Logo, né, por consequência, Jesus era o filho mais velho. É provável que nessa época José não estivesse vivo, porque senão o texto, entendo eu, o evangelista, ele falaria, né, Maria, José, e é provável que José não estivesse vivo. Então, isso é uma teoria. E nesse aspecto, Jesus seria, dentro da cultura judaica, responsável pela sua mãe. Vocês lembram que na cruz, Jesus tem um momento que ele olha para Maria, né, e fala, mulher, eis aí seu filho, né, filho, eis aí sua mãe. Né? Aquele momento, Jesus está como se ele estivesse delegando, né, para João o cuidado de Maria. João, cuide dela. Por quê? Porque as viúvas precisavam ser cuidadas. Então, o fato de Maria buscar Jesus ali pode ser simplesmente porque Jesus era o filho mais velho e ela ia pedir ajuda do filho mais velho. Agora, eu não acho que seja apenas isso, né? Porque Maria não era qualquer mulher. A gente sabe lá que, se a gente lê, e isso é uma coisa que a gente vai discutir mais à frente, mas se a gente lê lá em Mateus 28, no momento em que o anjo, Mateus 1, 28, né? No momento em que o anjo aparece para Maria, o anjo diz assim, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E se você ver a resposta de Maria ao final do relato do anjo, no verso 38, Maria diz assim, ó, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você vê que era uma mulher devota e ela conhecia Jesus e já tinha algumas experiências com Jesus, então é possível que, não pelos milagres em si, mas pelos conselhos de Jesus, Maria enxergava Jesus já como alguém que tinha uma palavra de sabedoria. Então é possível que ela vai buscar Jesus por isso, não é muito certo, mas o fato é que ela vai a Jesus. E por que ela vai a Jesus com essa questão? Né? Porque, para nós, na cabeça mais ocidental, acabar o vinho não parece ser algo muito grave. Tudo bem que não teria ali uma espeja, não, uma birosca para comprar vinho, né? Acabar o vinho ia dar ruim, mas por que acabar o vinho? Né? Por que isso é algo... Por que transformar... Por que esse primeiro milagre ele tem um simbolismo muito grande? E aí é importante a gente entender um pouco do casamento judaico. Eu confesso aos irmãos que eu pesquisei muito, porque eu não queria estar muito envolvido na história. Eu não acredito que a gente precise de tanta história assim para a gente poder entender o que a palavra está nos dizendo. Até porque a própria palavra nos faz entender que era algo preocupante. Né? O fato de Maria buscar Jesus nessa questão, esse fato em si já era algo preocupante. Ou seja, faltar o vinho já é algo preocupante. Mas para que a gente possa entender um pouco mais, o casamento judaico não é tão diferente assim como eu imaginava do nosso casamento. Talvez até na forma como as fases se desenrolam,
ele até seja diferente, mas ele tem duas etapas. Uma etapa é muito semelhante ao nosso noivado, né? Essa etapa acontece quando há um pedido de casamento e um aceite por parte da família. E aí, a partir desse pedido até o casamento ser consumado, leva-se um tempo, né? E quando é que o casamento é consumado? Ele é depois da segunda fase, que é uma festa, é o chamado bodas, né? Então, a gente vai ver lá em Apocalipse as bodas, o cordeiro, é a fase da festa, é onde termina, né? Você tem a festa, e quando termina a festa, o casamento ele é consumado. Mas até ali ele não está consumado ainda. Existe um contrato, um compromisso, mas pode dar ruim no meio. E o que pode dar ruim no meio? Aí que vem a parte interessante. O noivado, na cultura judaica, é o período onde esse homem, que teoricamente comprou o direito de ter essa mulher, ele precisa mostrar para ela, para os parentes e para a sociedade que ele é capaz, que ele tem as condições de tê-la. Né? Em que sentido? Em todos os sentidos. Não só do ponto de vista material, mas emocional. E aí tem várias questões que eu acho bastante interessantes. Uma delas, por exemplo, é ser capaz de receber os amigos e hospedar e ser um bom anfitrião. Esse é um sinal, por exemplo, de maturidade, de responsabilidade. Outro sinal é ser capaz de prover um lugar para que essa esposa possa morar. Então, existem vários sinais, por isso que levam um certo tempo, geralmente um ano, mas leva um tempo até que essa festa aconteça. E tudo isso está nas costas do noivo. A responsabilidade é do noivo. A festa é a responsabilidade do noivo. Então, o vinho, nessa questão, ele representa como se fosse o troféu, a última etapa. Né? O vinho, e principalmente o vinho bom, representa o seguinte: o vinho e a festa, né, recebendo, representa esse noivo se esmerou ao longo desse período, preparou tudo, preparou a celebração, é capaz de receber a todos os amigos e tal. O vinho não falta, de modo que o testemunho dele é um testemunho de quem pode sim casar com essa mulher. Tá? Então o vinho simboliza a fase final, mas também o todo, o conjunto da obra. Né? A gente vai ver na parábola onde Jesus conta o casamento, o rei buscando o casamento do seu filho. O argumento do rei para convidar é que ele matou bois, preparou tudo, é um banquete. É um banquete de casamento. É a mesma metáfora. Aquele banquete representa exatamente isso. Toda a prosperidade, toda a provisão, ela está lá. De modo que a noiva não tem por que recusar. Os convidados não têm por que não aceitar esse testemunho. Está tudo lá. Então, não ter o vinho nessa experiência seria uma catástrofe. Né? No limite, eu não sei o quanto disso de fato seria verdade, mas no limite eu li que até o casamento poderia ser anulado. Porque o testemunho seria um testemunho de falta de respeito com os hóspedes, os convidados, falta de responsabilidade com a provisão. Então, seria uma catástrofe. Tá? Seria uma catástrofe. Então, aí a gente vai ver no verso 4 que, dado esse cenário... Fala, Isaac. Desculpa te interromper, mas só para entender esse contexto que você está explicando sobre o casamento, o que você está querendo dizer é que nesse momento aqui o casamento ainda não foi consumado, então por isso que era preocupante, porque se ele não fosse capaz de promover a festa, de ser um bom anfitrião, esse casamento poderia ser cancelado nesse momento, é isso? Não nesse momento, mas poderia chegar no momento seguinte de, olha, não tem condições dos pais se juntarem, falar, você não conseguiu prover nesse período, você não tem capacidade, enfim. Seria um testemunho, sabe? Acho que esse é o ponto, um testemunho de que esse noivo não foi capaz, no período do compromisso feito até a festa, honrar com aquilo que era esperado dele. Então, uma prova de honra, né? Você não teria sido honrado. E poderia, sim, dar uma anulação em alguma coisa que não seria um bom testemunho. Né? O ponto é,
seria uma humilhação, uma ridicularização. Então, seria algo muito ruim. O ponto que eu quero fazer aqui para mostrar que o fato de ter sido a falta de vinho não diminui o que aconteceu ali. A falta de vinho não é um problema menor se a gente for ler esse texto e falar, poxa, mas é só a falta de vinho? Por que isso? Por que não foi uma outra coisa? Não, era que talvez a simbologia mais importante nesse contexto aqui para explicar o que estava em jogo. Né? A falta de vinho aqui simbolizava o todo, né? O resumo dessa ópera aí de casamento. Simbolizava todo esse esforço desse noivo, todo esse trabalho, toda a responsabilidade, toda a honra. Então, essa falta de vinho ali simbolizaria exatamente isso. Né? Então, seria decepcionante. E aí, no verso 4, você tem Jesus agindo com Maria, né? Repreendendo Maria. Com todo esse contexto, né? E aí Maria provavelmente está ali à frente. Né? A gente já falou ali que ela no verso 5, né? Como ela dá ordem aos serviçais, é possível que ela estivesse à frente. Né? Então, ela sabia. E eles judeus, todos eles judeus, e repara, todos eles judeus tendo muito mais esse conhecimento do que nós aqui agora. Né? O judeu saberia perfeitamente o que seria a falta de vinho no casamento ali. Né? Então, Jesus sabia, os discípulos sabiam, todo mundo sabia. E aí Jesus responde para Maria, que temos nós em comum, mulher? Né? Essa fala, que parece Jesus rebatendo Maria, né? E de fato ele está, mas muitas vezes a gente enxerga isso de uma forma mais desonrosa, né? Como se, poxa, Maria é mãe de Jesus e ela fala com Jesus, e Jesus fala, que tenho eu contigo, mulher? E aí eu lembrei para vocês, né? Eu não quero aqui em nenhum momento que a gente diminua qual foi a importância de Maria, né? Na história. A gente leu lá em Mateus 1, 28, 38, era uma serva do Senhor, era alguém que dependia do Senhor. Então, Jesus não teve ali nenhum interesse em desonrar a sua mãe. Entretanto, Jesus tinha um interesse, sim, de entregar uma verdade para Maria, ou talvez reafirmar algo que Maria já soubesse. E que algo é esse, né? Que algo é esse? Porque quando esse algo fica claro para a gente quando a gente pega o que Jesus fala para ela. Jesus fala que temos nós em comum. Quando Jesus fala isso, que tenho eu contigo, que temos nós em comum, o que Jesus está dizendo é o seguinte, mulher, mãe, a minha preocupação, o meu ministério, não está amarrado comigo. Eu não tenho, você, mãe, não tem gerência sobre o meu ministério com o meu pai. Então, o que Jesus está querendo reafirmar ali é que, naquele momento, ele não é filho dela. Naquele momento, ele é o filho de Deus. Naquele momento, ele é o Senhor de Maria, e não o filho de Maria. Então, essa fala de Jesus é para reafirmar para Maria, não de uma forma desonrosa, de um filho para uma mãe, mas de uma forma do Senhor para o servo. Como Jesus muitas vezes falou em vários momentos, né? Eu lembro aqui da parábola, da história do jejum lá, em que os homens estavam jejuando, e Jesus fala, mas olha, enquanto o noivo está aqui, vocês não vão jejuar. Por quê? Porque ele é o noivo. Né? Então, assim, Jesus muitas vezes vai se posicionar e se posiciona como Senhor. E aqui ele está se posicionando para Maria como Senhor. Então ele está dizendo para ela, olha, o meu ministério é meu pai quem decide comigo. Sou eu e meu pai. Você não tem gerência nesse ministério, mas você é minha mãe. E aí eu acho que talvez, eu gosto muito do que o Regis falou também, o Senhor é maravilhoso, né? Porque talvez já prevendo, né, que nós, homens, somos falhos e limitados e iríamos em algum momento ressaltar o papel de Maria como mãe, esse texto deixa claro para a gente que isso não é bíblico. Mas não é só esse texto.
Tá? Eu lembro aos irmãos que lá em Lucas 2, no verso 48 e 49, a gente tem aquela experiência quando Jesus está, os pais levam ele para Jerusalém e Jesus se perde, né? E ele vai ser encontrado, quanto tempo depois? Só tem um número possível. 3 dias depois. Olha o 3 aí de novo. 3 dias depois ele vai ser encontrado aonde? No templo. E Maria, o texto deixa claro, não é José, olha que interessante, não é o pai que vai falar com ele, né? Se fosse o pai, ele tinha dado um tapa no pé da orelha, mas não é o pai, é a mãe. Maria vai falar com ele. E Maria vai dizer para Jesus, por que fizeste isso conosco? Estamos preocupados. E o que Jesus responde? Não sabeis que eu tenho tratos com o meu pai? Não sabeis que eu deveria estar na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai? Ele já responde a ela ali, já afirmando essa verdade. Né? Ele só não falou mulher ali porque ele tinha 12 anos, né? Mas se fosse adulto, ele falou mulher. Você não sabe que eu tenho o meu ministério com o meu pai? E não só isso, a gente tem vários outros momentos. Eu já relatei um aqui, na cruz, onde ele olha para Maria e fala, mulher, aí está seu filho. João, aí está sua mãe, ou não sei como é que ele fala, irmão, aí está sua mãe. E tem também um momento onde Jesus está pregando, isso aí vai estar lá em Mateus 12, 46 a 50, que Jesus é abordado pelos discípulos e eles falam, Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão aí. E ele olha e pergunta, quem são minhas irmãs e meus irmãos? E depois ele vai dizer, né? Quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, repara que fica claro para a gente que o que Jesus está querendo dizer para Maria é que, daquele momento em diante, ou sempre foi assim, a gente pode entender das duas formas, sempre foi assim, ele está reafirmando, ele está dizendo, pela primeira vez, daquele momento em diante, que a caminhada dele, o ministério dele, não tem nenhuma gerência de Maria Mãe. Que ele é o Senhor. Então ele está afastando, está havendo uma ruptura. Ali é uma ruptura. E a gente acha que às vezes é rude ali por conta da linguagem, ele não fala mãe, mas ele fala mulher. Mas isso é muito mais uma interpretação nossa. Mas aí vem, no verso 5, o que é bastante interessante, Maria, sua mãe, disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Olha que interessante, né? Eu até fiz essa pergunta para o pastor Bob, lá estava no evento dessa madrugada, na última, e eu também assisti alguns estudos. Do que eu assisti até hoje, nada me convenceu, e eu tenho aqui a minha interpretação para o que aconteceu aqui. Mas eu vou dizer para os irmãos o que eu já ouvi. Já ouvi que, olha, Jesus não atendeu Maria ali, mas estava, por coincidência, nos planos de Deus que aquilo acontecesse. Essa é uma teoria. A outra teoria bom, não lembro. Vou dizer o que eu acho que aconteceu aqui. Primeiro, eu acho que Maria, ela entendeu o recado. Entendeu que ela não estaria mais no comando. Por que eu entendo isso? Porque ela fala aqui no primeiro momento, façam tudo o que ele lhes mandar. Eu diria que ela está dizendo o seguinte, olha, não é mais comigo, eu não tenho o que fazer, e a autoridade aqui agora é ele. Ele é a autoridade. E ela não está fazendo isso de uma forma insignificante, não. Ela está aceitando essa autoridade. Esse é o meu Senhor. E se ele é o meu Senhor, ele é o de vocês. Ele manda mais que eu. Então, daqui em diante é com ele. É possível que ela tenha entendido dessa forma e passa a autoridade para ele ali, para os serviçais. Um outro entendimento é que Maria nem entendeu o que Jesus estava falando e continuou, meio que naquela ignorância que é uma bênção, né? Eu não entendi o que meu filho está falando, mas eu sei que ele é capaz, faz aí. Mas um aspecto que eu acho mais importante de todos aqui, que é isso que eu quero expressar, é que Maria confiava em Jesus. De alguma forma, ela cria em Jesus.
Porque ela passa o comando de um problema sério para Jesus. Ela diz para os serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ela mostra aqui que ela agora depende dele. E principalmente se ela tivesse na responsabilidade dessa parte do evento, mais ainda, imagina, se somos nós, né, tem algo pegando na nossa mão, algo importante, e aí a gente vai para alguém que diz: olha, o que eu tenho contigo, não é a minha hora, não é agora, eu por essa parte eu vou voltar lá, não é chegada a minha hora. Mas aí a gente toma a decisão: cara, mas eu creio que só você é capaz de resolver, então eu vou passar todo o meu comando para você. Eu não tenho como resolver e eu creio que você é capaz de resolver de alguma forma. Eu vou passar o comando para você. Isso me faz lembrar da passagem que a gente tem lá em Mateus 8, de 8 a 10. Uma passagem também bastante conhecida dos irmãos, é a passagem do centurião, né? O centurião de Cafarnaum. Vocês lembram dessa passagem? Ele tem um servo que ele está adoentado e ele vai buscar Jesus, ele encontra Jesus e Jesus fala: não, eu vou lá na sua casa. E ele fala o quê? Não, senhor, minha casa não é digna, não é digna. Minha casa não pode. Ele fala assim: Senhor, não mereço recebê-lo debaixo do meu teto. Um centurião romano, um testemunho aqui da sua própria vida. Né? Não mereço recebê-lo debaixo do meu teto. E aí ele fala assim: ó, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Olha isso. Perceberam que aqui esse centurião, de uma certa forma, ele age bem parecido com Maria, ou Maria age parecido com ele, tipo: olha, eu não tenho condições e também não sou digno. Percebo a tua autoridade, percebo o senhorio e creio que se apenas disseres, será feito. O que Jesus vai falar para esse centurião? Ele vai dizer assim: digo-lhes a verdade, vai falar para todos, né? Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então, eu creio que Maria, quando ela chega para os serviçais e fala: façam tudo o que eles lhes mandar, ela aqui dá um testemunho de crença, de obediência, de crença, um testemunho de fé. Olha, ele é capaz de fazer e eu creio que ele vai fazer. Não porque ela pediu, não porque ela tem gerência, não porque se pedir a Maria, Jesus faz, não por nada disso, mas porque ela tem fé em quem Jesus é. E aí, vou deixar aberto aqui para algum irmão fazer algum comentário nesse ponto. Digo que essa é a minha visão desse texto. Também não acho que é uma coincidência, tá? Que Jesus estava ali para fazer e calhou de Maria pedir o que ele já iria fazer. Não acredito que é uma coincidência. Acredito que era plano do Senhor fazer e era plano de Maria estar ali naquela posição de demonstrar essa dependência. Eu acho que se foi dito, se Jesus falou até talvez de uma forma ríspida, eu acho que a linguagem corporal, se a gente tivesse essa noção, responderia muitas perguntas nossas. A forma de um olhar, um movimento da boca durante uma fala, responderia essas perguntas, mas acho que se ele disse é porque ela precisava ouvir. E que isso fosse também testemunho, tanto que tá descrito aí no livro de João. Agora, a forma como ela continua, eu acho que uma linguagem corporal ajudaria muito. A forma como, o tom de voz, como ela usou, se isso foi assim: ok, tá bom, faz o que ele fala aí e que é garantido. Mas como pode ser dito num ar de que, ok, eu sei que não é sua hora, mas faz aí, entendeu? Como se eu ainda estou no comando, de alguma forma. Mas não creio que seja. Eu concordo muito da forma como você disse. Eu acho que ela entendeu o recado que foi dado e a mensagem seguinte foi o seguinte: ok, eu entendo a soberania do Senhor, eu aceito a soberania do Senhor e faça como ele falar, como ele fizer. Porque ela não dá a ordem, inclusive, assim, faz o que ele fizer, o que ele mandar que vai dar certo. Ela só está escrito assim: faz o que ele falar.
Se ele falar que não vou fazer, também não vai ser feito. Não... Então, na minha interpretação, eu vou muito nesse. Eu achei. Você conseguiu expressar com palavras a forma como eu penso também, de que ela aceitou a soberania do Senhor ali e falou assim: ok, tá nas tuas mãos, faz o que você quiser. E o que ele mandar fazer, faz. Só isso. Esse é meu ponto de vista. Mas se tivesse a linguagem corporal aqui, ajudaria bastante. Eu vou voltar numa parte que eu pulei ali, que ela também é importante, mas ela até é um pouco mais difícil para a gente, que é quando Jesus fala ali, a minha hora não é chegada, né? E quando ele fala a minha hora não chegou, a minha hora não é chegada, primeiro que eu entendo que quando Jesus fala da hora dele, o que a gente vê no próprio Evangelho de João algumas vezes, e nós vamos ver nesse mesmo capítulo, lá no verso 19, isso tem referência à sua cruz. Então eu entendo que Jesus está falando ali do que é maior do que o que ele vai fazer com esse sinal. Eu entendo que Jesus está dizendo o seguinte: olha, aqui eu vou fazer um sinal, tá? Eu vou fazer um milagre aqui que aponta para uma coisa, mas a minha hora aponta para o suprassumo das coisas, para aquilo que é o maior. A cruz de Cristo aponta para o plano de salvação, o plano de redenção da humanidade, o sangue do Cordeiro. Aquilo que João Batista vai falar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é a hora dele, a hora da cruz. Aqui ele vai demonstrar a glória dele numa providência. A gente vai ver aqui a providência do Senhor, né? A gente vai ver aqui a nova aliança em Cristo Jesus. Mas a hora dele ainda não é chegada. Então Jesus está falando aqui, como ele vai repetir aqui na purificação do templo, ele vai falar, vai fazer menção da hora dele. Que hora é essa? Para mim é uma referência direta à cruz. Tá? Entendo eu aqui que Maria também não vai entender essa parte. Por quê? Porque a cruz, os discípulos também não vão entender. Eles vão precisar desses sinais para entender o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Então, a cruz de Cristo vai ser esse sinal final e ali o entendimento, né, do propósito da sua vinda vai ser esclarecido. Né? Resgate de toda a humanidade através do seu sangue, o sangue do Cordeiro Imaculado. Né? Mas até lá nós vamos ver vários outros sinais que apontam para essa cruz. Então, quando no meio desses sinais, e aqui é o primeiro, né, o primeiro deles todos, ele fala minha hora não chegou, ele está dizendo, olha, eu não está no momento para eu já revelar todo o meu plano, né? Mas eu vou revelar algo. Então, esse é o meu entendimento para a minha hora ainda não é chegar. Podemos seguir para o verso 6 ou tem algum comentário aí? Até aí. Essa parte eu diria, tá? Eu estou investindo um tempo porque a gente está estudando e é bom a gente fazer isso. Mas até aqui não tem nada, talvez, muito valioso na linha do que a gente vai descobrir agora. Aqui a gente tem, talvez, alguns equívocos de interpretação que são dirimidos aqui, como a questão de Maria, que a gente falou, né? Então não tem gerência. Mas eu diria que o casamento vai esquentar agora. Agora vai esquentar. Por quê? Porque no verso 6, em algo, começa a vir coisas muito interessantes. O verso 6 diz assim: ali perto havia 6 potes de pedra. Olha só que interessante, né? João, o evangelista, podia ter escrito da seguinte forma: ali perto havia 6 potes de pedra, onde cabiam entre 80 e 120 litros. Mas João se preocupa em dizer o seguinte, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que João está dizendo isso. Né? João está dizendo isso, obviamente, porque o leitor desse evangelho talvez fizesse, como assim, um casamento tem 6 potes de pedra que mantém mais de 600 litros, né? Que loucura é essa? Então, João está dando uma explicação técnica de, olha, esses potes eram usados para cerimônias de purificação.
Mas, ao mesmo tempo que João está escrevendo dessa forma, e a gente entende que João foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a gente precisa pegar agora essa informação e entender por que foram esses potes usados por Jesus. Né? Será que foram esses porque só tinham esses? Ou será que esses potes, sendo usados, eles implicam numa informação que para a gente faz muito sentido? E eu creio exatamente nisso. Na verdade, se a gente pegar esses potes, eles eram usados para purificação em que sentido? Né? Nos rituais judaicos. Né? Os rituais de limpar os pés, limpar as mãos, limpar os utensílios. Né? Um ritual de se mostrar ali, após aquele procedimento, de uma certa forma purificado. Né? Tinha esse valor religioso. Né? Quando Jesus pega esses potes e usa, é como se Jesus estivesse ressignificando essa purificação. Né? E não só isso. Quando esses potes são enchidos, se a gente for avançar um pouquinho no texto, no verso 7, Jesus manda enchê-los com água, né? A mesma água que era enchida, usada para purificação, os serviçais enchem os potes até a boca. Né? E Jesus ainda assim executa o milagre ali. No meu entendimento, Jesus está ali dando uma mensagem em relação aos rituais, e a tradição judaica está jogando essas coisas fora, está dizendo, olha, não dependam mais desse pacto baseado na lei e rituais, e tenham a dependência de vocês em mim. Porque a água da vida, o vinho puro, o pão da vida, todas essas coisas não vêm através da purificação de águas, de qualquer coisa que vocês fazem. Elas vêm de Jesus. Então, a gente vai explorar um pouco mais porque essa não é a única, vamos chamar assim, única pista para enxergar que há uma mensagem ali de substituição das alianças, mas é uma muito forte, onde Jesus pega algo que era usado pelos judeus para a purificação dos seus rituais, e ali ele derrama, né, toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua divindade ali, transformando, né, e superabundando aqueles vasos ali com vinho puro. A gente vai falar um pouco desse vinho aqui, que é um vinho que é transformado ali naquele momento, ali, é uma fermentação nova. Não é um vinho que está em odres velhos. Né? Então, continuando ali no texto, eu queria ler para vocês Jeremias 31, 12, eu vou usar isso mais lá na frente, quando Jeremias está ali, né, numa profecia messiânica, né, falando do dia do Messias, está falando do tempo do Messias, do reinado do Messias. Olha o que Jeremias vai escrever. Ó. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor, o cereal, o vinho novo. Então, o vinho novo é uma representação também das bênçãos do Senhor no reinado do Messias, na vinda do Messias. Então, repara, ali nós temos quem nessa festa de casamento? O Messias. E o que ele está trazendo como bênção ali? O vinho novo. Então, tem uma simbologia ali da nova aliança, a aliança no Messias. Né? A lei ficando para trás e tudo agora no Messias. Continuando, a gente já falou lá no verso 7, né, que eles encheram até a borda, e para mim também isso aqui é João de novo, João evangelista, né, observando ali até a borda. O que João está querendo dizer com isso? Né? A primeira coisa que eu acho que ele está querendo enfatizar ali é que não havia espaço, né, ali naqueles potes para nenhuma mágica, para nenhuma... Era comum na época os judeus misturarem vinho com água, até para diluir um pouco o vinho, porque vinho puro ia ficar todo mundo bêbado, né? E a gente sabe que lá em Atos, lembra? É falado isso, né? As pessoas achavam que aqueles homens, né, que haviam recebido o Espírito Santo estavam embriagados, né? Porque as pessoas de fato se embriagavam. Ao mesmo tempo, misturar o vinho com água na época era uma forma de também purificar a água, né? Mas encher até a borda significa não havia espaço ali para nenhuma mágica, era água só até a borda. E Jesus transforma tudo aquilo em vinho. E a outra coisa é
essa mensagem de que nessa nova aliança é uma aliança que ela é abundante, é uma aliança que não é limitada, não é uma aliança... A gente, quando estudou Hebreus, lembram? Ela não tem defeitos, né? Não é uma cópia da aliança real. Então, Jesus está mostrando, ó, eu sou abundante. Né? Essa é a ideia que tem por trás ali. Aí chega o verso 8, e aí eu vou ler o 8, 9 e 10 juntos, que para mim eles estão no mesmo contexto. Diz assim o verso 8, 9 e 10. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Anota aí que o encarregado da festa não sabia do milagre. Tá? E acredito eu que os noivos também não. Tá? Embora os soubessem os serviçais que haviam tirado. Os serviçais sabiam, os discípulos sabiam, Maria sabia. Então você tem dois grupos aí. Você tem o grupo dos que não sabiam e o grupo dos que sabiam. Entre aqueles que não sabiam, o mestre Sala, ele vai dizer o seguinte, ele chama, o mestre cerimônia, o mestre Sala, o encarregado, ele chama o noivo e diz, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Repara o seguinte, isso eu quero que vocês peguem. Lembra tudo que eu falei lá atrás em relação à humilhação de não ter vinho? Lembra? O que esse mestre de cerimônia está fazendo com o noivo aqui agora? É uma exaltação, não é isso? Perceberam antes a humilhação, agora a exaltação. A gente vai falar sobre isso depois, do que é Cristo na vida do crente, como é percebido pelo mundo, como o mundo percebe, que modelo o mundo percebe da vida cristã. Mas guarda aí que a gente vai falar. Então aqui o noivo está sendo exaltado, e outra coisa interessante aqui, ele fala, todo mundo começa com um vinho bom, o melhor vinho. Então não tem o entendimento que a gente tem errado, não, porque esse é o melhor do melhor. Não, todo mundo teoricamente começa com um vinho melhor. Aqui o ponto é, o melhor nunca acaba. O melhor é constante. Porque ele vai dizer, você manteve o melhor até agora. Ou seja, a fonte do melhor que vem de você, ela parece constante. Ao passo que outros, ela cai. Então, se a gente for fazer um paralelo entre a vida cristã, né, um casamento cristão e um casamento do mundo, é possível que eles comecem iguais, né? No topo os dois. Mas um tende a falhar. Porque a fonte, o vinho desse casamento que não começa em Cristo, ele não é constante. E aí, em um determinado momento, ele falta. E quando falta, acontece o quê? A humilhação. Né? Que a gente falou lá atrás. Mas o casamento aqui, cujo vinho é Cristo, a alegria está no Senhor, ele nunca falta, ou seja, a percepção é de que ele é constante, de que a plenitude é constante. A gente vai falar mais isso na frente. O que eu quero pegar aqui de pontos interessantes? Né? Aqui, o noivo, provavelmente a noiva, o mestre de cerimônia, alguns convidados, porque o texto não fala aqui se todos viram esse milagre, o texto fala de quem viu o milagre. O texto fala que os serviçais viram, Maria e os discípulos. E os discípulos, inclusive, no verso 11, viram e creram. Então, eu assumo que os outros não viram. Mas, com certeza, o mestre não viu, porque o texto deixa claro, João Evangelista deixa claro, ele não sabia que a água havia sido transformada em vinho. E eu acho isso um ponto interessante, porque a gente vê que na vida, Jesus fez esse milagre aqui, e esse milagre, que é um milagre de provisão, né, ele abençoou aqueles que eram dele ali, os discípulos, aqueles que estavam vendo, mas também abençoou aqueles que não estavam vendo. Repara que milagre, ele abençoou a todos.
E é interessante que muitas vezes na nossa vida, né, a gente não percebe as ações, como eu estava falando no início, do Senhor na nossa vida. Muitas vezes a gente percebe. Só nós sabemos aquelas ações que são diretas providências de Deus na nossa vida. Tenho certeza que todos nós aqui temos experiências, nós sabemos, olha, aqui somente o Senhor. Mas quantos não são os momentos na nossa vida que o Senhor age, né, sem o nosso entendimento, nós não compreendemos, mas Ele está agindo. Né? E aqui essa figura do mestre, aqui para mim representa isso, os momentos onde a nossa vida vai por caminhos onde ela não tende a dar errado, mas o Senhor com a sua mão forte segura. E a gente nem... É por isso que Paulo diz, né, sejamos gratos em todos os momentos, né, porque há vários momentos onde nós somos ali cuidados, separados, guardados, e a gente não tem nem conhecimento do que está acontecendo. E aqui no verso 11, continuando, vem o propósito pelo qual Jesus vai fazer esse milagre. Jesus faz esse milagre para demonstrar a sua glória. Para quê? Para que, em vendo essa glória, os discípulos creiam. Semelhantemente a nós, para que a gente veja isso aqui, a gente creia. Então, o verso 11 diz, esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Mas repara, João chama isso de sinal. Né? Então, esse sinal ele aponta para alguma coisa. O que Jesus estava revelando aqui, dentro da sua glória? O meu entendimento é que Jesus revela que é a provisão, a glória da provisão, o Deus que provê. E aí eu tenho essas três reflexões que eu queria fazer muito rapidamente aqui. A primeira é essa com uma visão mais futura, né? Que é a vida com Deus na eternidade, que eu chamo aqui, somos todos convidados para as bodas do Cordeiro e devemos nos revestir da sua santidade e pureza. O que eu quero dizer com isso? Eu quero ler com os irmãos rapidamente. Eu vou pedir alguém que leia para a gente, que leia rápido e com uma voz assim. Leia para a gente lá, não peguei a referência aqui não, mas acho que é Mateus 22, é isso mesmo, Mateus 22, do verso 1 até o verso 14. Muito rápido, para a gente... Quem pode ler? Quer ler? Se alguém quiser ler, eu disse sem óculos. Ih, Gabriela não consegue ler, pessoal, sem óculos. Eu leio. Mateus 22, 1, 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bom, esse texto para a gente, né, é Jesus explicando o reino dos céus, né? Então é muito significante, porque não é tão difícil a gente entender nessa explicação de Jesus aqui quem são os personagens, né?
Os primeiros convidados ali parecem ser os judeus, né, que são chamados. Quem são os que vão levar o convite? São os profetas, né? A gente sabe que muitos profetas foram assassinados, não foram ouvidos, né? Então, esses homens não foram dignos do primeiro convite, e agora os gentios são convidados, né? E os gentios convidados vêm maus e bons, olha que interessante, boa gente, má gente, ou seja, somos todos maus diante do Senhor. E aí, no meio da festa, né, Deus encontra um que não tem as vestes nupciais. E esse é jogado fora, e a gente sabe onde ele é jogado aqui, né, na história, né, jogado. Que lugar é esse onde haverá choro e ranger de dentes? Né? A gente tem a cola aí, né, jogado no inferno. Muitos são chamados, olha que interessante, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que é interessante para a gente aqui? Qual é a reflexão que eu faço? E não apenas juntando esse texto e o texto que nós lemos aqui. Eu entendo que Jesus, esse sinal aqui no casamento, e por que no casamento? Porque ele aponta exatamente para a festa de bodas do Cordeiro. E nós estamos agora na fase, ou no período, onde a mensagem, o convite, está sendo espalhado pelo mundo. Tá? O primeiro convite foi feito para os judeus. Eles não aceitaram. E nós estamos na plenitude dos gentios. E muitos estão sendo chamados. Porém, nesse grupo dos que estão sendo chamados, alguns não estão com a veste. O que é não estar com a veste? Não estar com a veste, no entendimento que eu tenho dessa passagem, dessa parábola, no entendimento que eu tenho à luz desse texto aqui e com o texto de Apocalipse, são aqueles que não creem. E porque não creem, não obedecem. Ouvem a mensagem, mas não creem. E aquele que ouve a mensagem e não crê, lembra da palavra da parábola das sementes? Né? É aquele que recebe a mensagem, acha até ela interessante, mas não cultiva e logo é tomado pelas coisas do mundo. Esses são os que vão ser lançados fora. E eu entendo aqui, olhando para esse texto de Jesus numa festa de casamento, fazendo esse milagre, o que Jesus está anunciando ali as bodas do Cordeiro estão para vir. Eu sou o noivo e estou em busca de uma noiva. E mostrei a minha mensagem para vocês, meus discípulos. E qual é a expectativa de Jesus com esses discípulos? Que eles crescem, né? Crescem e vestissem-se para essa festa de casamento. Ou seja, esse vestir, esse se revestir, a gente vai ler lá em Apocalipse, verso 19, que diz assim, capítulo 19, perdão, Apocalipse 19, versos 7 e 8, né? Vou ler só o 8. Para vestir-se, foi-lhe dada, aí falando da noiva, uma roupa de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça dos santos. Vida em santidade. Vida em Cristo. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos nessa parábola aqui, eu sou esse noivo, estou convidando vocês para a minha boda, como meus servos, para que vocês creiam nisso e se vistam, né? Sejam meus discípulos. Mas ele não está convidando só essas pessoas, os que viram o milagre. Os outros que estão ali também estão sendo convidados. É um anúncio, lembra? Usando a parábola lá do bom banquete, do banquete de casamento, muitos estão sendo convidados com esse sinal. Nós hoje estamos sendo convidados. Apreciando esse milagre, estamos sendo convidados. E o que Jesus espera de nós? Que nós creamos, sim, aceitemos o convite da boda, mas que nós nos vistamos para as bodas. Então, é uma mensagem para mim direta aqui, né, de aceitar, crer em Cristo e viver a vida cristã. Tá? É viver a vida em santidade. Tá? Então, essa primeira interpretação.
A segunda fala mais agora das provisões. Tá? As provisões enquanto ainda estamos aqui. As provisões para os servos enquanto eles ainda estão nesse plano. Lembra, na primeira a gente fala das bodas, né? Essas bodas vão chegar, se preparem. Mas enquanto estamos aqui, há um momento de provisão. E a primeira provisão é a nova aliança em Jesus. Para mim também é uma mensagem clara que Jesus está dizendo aqui, falando contra a igreja instituída da época, né? Mas fala para a gente hoje, né? Abandonem, né, a crença e fé de vocês em rituais e religiosidades e dependam plenamente de mim. É isso que ele está falando aqui. Então, por exemplo, o sinal ali de Maria, quando ela diz faz tudo, para mim, nesse momento, Maria está dependendo de Jesus. O texto que eu li aqui para vocês mais cedo foi o texto do... Não li isso, não. Por que eu entendo que Jesus está falando aqui, fazendo um paralelo, né, dele como a nova aliança em relação à aliança antiga? Se a gente continua nesse capítulo, a gente tem no verso 14 a purificação do templo. Né? Para quem lembra dessa história aí, é quando Jesus ele entra no templo e ele percebe o que o homem havia feito por conta da sua religiosidade. Eu vou ler rapidamente para vocês aqui no verso 14 do capítulo 2 de João. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então, repara, Jesus aqui nesse momento, ele está dizendo, olha, vocês passaram do ponto, vocês não estão no caminho por conta da visão equivocada que vocês têm, né, do reino dos céus. Vocês estão baseados em rituais, vocês têm uma religiosidade que é externa, mas não é interna, vocês não amam a Deus verdadeiramente. E a gente vai ver essa constante no ministério de Jesus, né? A gente vai ver Jesus batendo muito fortemente nessa aliança passada, que era muito meritocrática, baseada em trabalhos, baseada numa coisa externa. E Jesus está falando, eu sou o pão da vida, eu sou o vinho novo, eu sou o vinho que superabunda sobre essa lei, sobre essa religiosidade. A gente vai ver que no decorrer desse texto aqui, Jesus vai falar, dê-nos um sinal, ele vai falar, derrubem esse templo e eu reconstruo em 3 dias. Ele vai falar dele próprio. Ele vai falar dessa aliança nele, como filho de Deus. Então, essa é uma terceira interpretação. Uma segunda interpretação. E a terceira e última, que é uma que é muito usada, eu acho ela boa também, ela fala a respeito do casamento. Ela fala dessa relação homem e mulher no casamento, onde Jesus aqui é a plenitude, Jesus é a pureza, Jesus é a prosperidade, Jesus é a vida no casamento. E talvez, acima de tudo, Jesus é a provisão nos tempos de dificuldade. Então, o que isso significa? Como eu já li para vocês lá em Jeremias, né, que nos tempos do Messias, né, a gente percebe a fartura, pertence à abundância. Se a gente enxerga esse texto aqui à luz da dependência do Senhor, a gente percebe que nessa dependência, esse casamento, essa união é abastecida pelo Cordeiro. Né? Porque quem abasteceu aqui, quem mostrou toda a plenitude, toda a prosperidade e, principalmente, no tempo da necessidade, a provisão. Não foi o noivo, não foi o mundo, foi Cristo. Né? Então, na visão desse casamento aqui, a figura central que mantém a união dos dois membros aqui, o noivo e a noiva, a figura central é Cristo. Vendo eles ou não, não crendo, eles precisam crer, porque Cristo vai atrás deles. Eles observando a ação direta de Cristo nessa vida, nesse relacionamento, ou não, se esse casamento é alicerçado em Cristo, se é um casamento que depende de Cristo, Cristo vai atuar nele, provendo plenitude, pureza, prosperidade, vendo os membros ou não.
nós percebendo diretamente ou não. Tá? Então, essas são, a gente pode, não hoje, porque o tempo já é muito, explorar vários elementos aqui do texto à luz dessas três vertentes, sendo que a primeira, para mim, me parece... todas as três são muito válidas e importantes. Eu não quero diminuir uma pela outra, porque eu vejo, como eu falei lá, usei aquele texto de Colossenses para a gente entender que tudo está em Cristo, para Ele e por Ele, então todas elas vão levar a Cristo, uma dependência que nós temos que ter um relacionamento em Cristo. Ela precisa ser uma dependência total, e essa dependência total nos leva a Ele, né, nos leva a termos um relacionamento íntimo com Ele, nos afastarmos, né, dessa como é que é self-righteousness? Autojustificação, né, por meios de religiosidade, se a gente depender de nós, dependemos de nós. Fala, Isaac. Justiça própria, né? Isso, largarmos essa justiça própria e dependermos do Senhor, né, em humildade o tempo inteiro, ou seja, a aliança é em Cristo Jesus, não é através dos meus... A salvação é em Cristo Jesus, a salvação é pela graça, né? E finalmente, temos a consciência, e acho que esse é um ponto importante, temos a consciência que estamos sendo convidados, e muitos de nós hoje já são até mensageiros, né? A gente pegar aquela parábola lá do banquete de casamento, somos muitos nós, aqueles que levam os convites, estamos muitos hoje, por misericórdia de Deus, levando convites, mas ainda assim somos convidados. Eu queria ler o finalzinho daquele texto para os irmãos, que diz assim, que é lindo demais, fala assim, no verso 9, Apocalipse 19, verso 9, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Felizes os convidados para o casamento do Cordeiro, para o banquete de casamento do Cordeiro. Então, nós somos hoje muitos aqueles que levam o convite, né? Estamos, enquanto levamos o convite, também nos vestindo, né, da roupa que representa os atos de justiça, né? E esse dia da consumação, lembra que a gente falou do casamento, Isaac? Você até perguntou, então o casamento é consumado, né? Esse dia da consumação vai chegar. Ele vai chegar. Né? A gente vai chegar, nós sabemos a história, Nova Jerusalém, aquele dia onde todas as lágrimas... Esse dia vai chegar. Esse casamento vai chegar. Então, para mim, Jesus, nesse evento, ele está iniciando essa festa de casamento. Ela já está, esse período de convidar as pessoas de levar, está acontecendo. E vai ter a grande festa no dia. E depois a gente pode falar mais de casamento judaico, que é bem legal, que tem lá um templo aberto, onde a noiva e o noivo precisam estar embaixo, e aquilo representa Deus sobre e toda a comunidade de cristão ao redor, enfim, tem toda uma simbologia também. Mas é isso. Comentários, dúvidas, se eu souber alguma coisa eu falo. Eu gosto de ficar linkando, né? Porque a gente sabe que o texto ele foi escrito todo sem capítulos, sem versículos. E eu acho muito lindo a forma como João, né, sendo usado por Deus, ele linkou todo o livro. Né? Então, termina no capítulo 1, Jesus dizendo, né, e disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E aí começa, né, a questão do milagre, da transformação da água em vinho. Eu acho... Começa o ministério, começa a mostrar. Ele termina o capítulo 1 dizendo que de agora em diante, na minha versão ARC, né, vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E aí ele começa toda essa história, e depois a gente tem a continuação do capítulo 2 também, que é linda. Eu acho bonito demais como as coisas são conectadas, né, e mostrando ali a glória de Deus. E é uma coisa importante ali para fechar também, que eu acho que não falei, mas é importante fixar, ali, quando Jesus faz o milagre, ele não está só mostrando o seu poder. Óbvio que o milagre em si é algo que
por si só já traz né, um significado. Mas esse significado é pequeno perto de todo o significado que ele vai trazer ao longo desse ministério. A gente tem que sempre olhar à luz do que o Evangelho de João está escrevendo, do que toda a palavra está escrevendo. Então, por exemplo, se a gente deixa de olhar, por exemplo, que haverá um momento para todos nós de celebração das bodas do Cordeiro, a gente deixa de entender toda a história, a gente pega um pedaço dela, e aí Jesus estando num casamento não significa tanto, parece até que tipo, poderia ter sido, sei lá, um ensaio de alguma escola da época, a gente acaba entendendo que podia ter sido qualquer evento. Eu não acredito que foi qualquer coisa. Eu não acredito que o primeiro milagre sendo feito num casamento foi por acaso. Eu não acredito que ele foi ali para Galiléia, ali em Caná, por acaso. Eu não acredito que ele foi no terceiro dia por acaso. Então, eu acredito que essas coisas dizem para a gente algo. Então, é importante a gente ter a história inteira, porque aí você consegue ver esses detalhes. Então, o milagre foi um milagre, mas não foi somente um milagre, foi um sinal, né, de algo maior. Fala, Isaac. Ou Regis, alguém viu? Quer compartilhar, Isaac? Não quero fazer esperar. Primeiro os mais velhos, né? Primeiro os menos novos, que aí eu acho que vocês ficam bem, né? Me chamou a atenção essa questão de como era o casamento, essa preparação para um teste da pessoa do noivo, né? Se ele seria capaz de prover, se ele teria qualidades morais, né? Tudo isso. E o teste para o noivo dos noivos, para o noivo celestial, de um certo ponto de vista, ele é muito mais rígido, porque a gente está pensando na eternidade, né? No ponto aqui da Terra, por pior que seja um casamento, no pior dos casos, na hora que a pessoa morrer, acabou o sofrimento, né? Então é sempre limitada por um tempo, né? E Paulo ainda fala que a nossa leve e momentânea tribulação, ele fala disso, né? É tudo pequeno e temporário, se comparado com a eternidade. Então, se o noivo terrestre ele tem que ser capaz de suprir para sua noiva durante esse tempo que eles vão estar casados, que é metade de uma vida, talvez, o noivo celestial ele tem que ser capaz de prover para a eternidade, né? Exato. E que maravilha, que provedor que nós temos, né? Porque aquela mesa, talvez a mesa mais abastada da história da humanidade, na mesa de Salomão, descrito nos livros históricos, né? De Samuel. Talvez Primeira Reis que a gente vê, quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão, a gente vê a mesa dele falando da maravilha. Aquilo é só um símbolo do Rei dos Reis, né? Salomão simbolizando o Rei dos Reis. E é maravilhoso que a própria comida sobre a mesa também é um símbolo do verdadeiro alimento, né? Que nos alimenta eternamente, que é o pão da vida, que é Jesus. Por isso nós temos plena certeza que estamos supridos, né? Ele já falou, quem beber dessa água jamais terá sede. Ele já prometeu, nós já temos bebido dessa água maravilhosa e comido desse pão maravilhoso. E interessante que tudo isso é falado ao longo dessa história, tudo isso é contado, né? Então, se a gente junta tudo, a gente percebe essa provisão eterna, né? Sim. E quanto ao caráter dele, né? A prova do caráter, né? Como é o caráter do nosso Senhor? Isaías fala, ele é maravilhoso. Infelizmente, a gente perdeu o peso dessa palavra, porque a gente chama várias coisas de maravilhosas hoje, né? Mas talvez essa palavra deveria ser só para ele, né? Porque é o jeito que Isaías chama ele. Maravilhoso, né? Conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Né? Qual é o caráter dele? Qual é o caráter lindo do Senhor, né? E então, assim, o Senhor, ele passa, né, com folga em todos os testes que podem ser feitos como noivo. Ele é o noivo do perfeito, né? Mas aí tem uma questão, né? E a noiva, né? Porque a gente não falou da noiva, a gente só falou do noivo, que ele tem que ser capaz disso, daquilo, mas e a noiva? Talvez naquele tempo não tinha problema nenhum para a noiva, ela não era avaliada, mas
o Senhor é muito relevante isso, porque senão vai ser um sofrimento eterno para ele, né? Se a noiva dele foi inadequada. Aí eu queria só rapidamente ler 2 versículos com os irmãos. Romanos 7, 3. Romanos 7, 2 e 3 fala assim: Ora, a mulher casada está ligada pelo marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, será livre da lei, e não será adúltera para contrair novas núpcias. Aí, em Jeremias 2, fala assim, portanto, Jeremias 2:9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. E a gente também tem o livro de Osés, que fala que o Senhor manda Osés se casar com uma prostituta, representando que o povo se prostituiu, né, trocando o Senhor por aquilo, por deuses, né? Então, o Senhor, na sua onisciência, ele decidiu, antes dele criar a noiva dele, ele decidiu se casar com uma noiva sabendo que ela trairia ele. Hoje, casais se separam quando há casos de traição, mas o Senhor já sabia, antes de se casar, ele já sabia que a noiva dele trairia ele. Hoje nós somos a noiva de Cristo e nós traímos o nosso Senhor. Eu não estou falando do que o Demetrios falou, que seria uma vida em pecado, né? Pessoas que não creem, por isso não obedecem em sua vida, né? Não são atos. Mas nós, que temos a vida do Senhor, buscamos viver uma vida em santidade para a glória dele, mas nós pecamos, porque nós temos a natureza caída dentro de nós ainda. E isso não chega nem perto das qualidades do noivo. Ele é perfeito. E para ele, só é suficiente uma noiva perfeita. Não pode ser uma noiva que de vez em quando peca. Isso não passa no teste. Então, como que vai fazer, né? Como que resolve esse problema? Um noivo que é perfeito e uma noiva que não é a altura dele. Esse noivo, diferente daquele noivo que estava com problema em Caná da Galileia, que ele precisou da ajuda do noivo verdadeiro para que ele passasse no teste, esse noivo ele vai além, né? Ele não passa apenas no teste, ele faz a parte da noiva também. Uhum. Ele garante que o seu casamento será perfeito eternamente. E hoje ele está trabalhando o caráter dessa noiva, ele está preparando ela. E naquele dia que o Senhor voltar, nós receberemos um novo corpo, né? O pecado vai ser tirado de nós, e então seremos uma noiva à altura dele, que ele quer, para a qual ele vai olhar e vai falar, enfim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O caráter dele vai brilhar nela, né? Aí o último texto que eu queria ler é de Efésios, porque fala assim, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia, né? Que obra maravilhosa que o Senhor, o nosso noivo, está fazendo. Não, perfeito, perfeito. Eu te falei, cabe um estudo em relação a esse casamento e enfim, o papel principal ali ressaltado do noivo, porque, de fato, é o noivo o papel principal. Né? Ele quem faz o trabalho na noiva, inclusive, está fazendo agora. E é isso, né? O que a Igreja de Cristo espera com expectativa é o dia da vinda gloriosa, né? Onde a gente vai ser capaz de oferecer
aí sim um corpo imaculado, porque ele vai ter transformado. A gente tem promessa, né, de que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para terminá-la. E esse é o noivo dos noivos, né? Então, não é um noivo falho, de fato, como o Regis colocou. Então, assim, tem nessa linha das bodas, né, que a gente falou, eu passei muito rapidamente aqui, daria para a gente explorar toda essa simbologia, né? É uma mensagem em si só. Eu vejo, entendo eu que o fato de Jesus sinalizar nesse evento o primeiro milagre, ele passa muito por tudo isso que o Regis falou, por um pouco do que eu falei, no que tange esse momento final e essa caminhada de hoje até lá. Né? É a confiança, a fé que temos em Jesus, no autor e consumador de toda essa obra e essa caminhada lado a lado, na expectativa de que naquele grande dia, né, receberemos a coroa da justiça, o corpo glorificado. Então, para mim, conta essa história. Mas as outras duas também são interessantes, porque se a gente olha hoje, talvez muitos, quantos não são os irmãos que se perdem, né, em conhecimentos próprios, em rituais, né? A gente viu ali a questão de Maria e, infelizmente, até hoje nós temos, né, irmãos que, aquele dito, né, pede a Maria que ela pede a Jesus, e isso, infelizmente, é algo que a gente vê ali que é, na mesma medida como os judeus da época, né, uma ritualidade, é algo que é, como o texto de Hebreus vai colocar para a gente, né, é uma cópia infiel daquilo que é algo que é uma sombra, né? E muitas vezes errado, equivocado do que é a verdade. Então, a aliança é em Cristo Jesus, a vida é em Cristo Jesus. Não há ritual, não há religiosidade, não há nada externo que vai trazer o homem para esse estado, por exemplo, de noiva perfeito. Né? Esse exercício de nos apresentar, né, de forma agradável ao Senhor, ele começa na dependência do Senhor. Ele não começa, vou orar mais, eu vou estudar mais a palavra. Essas coisas todas são fruto da dependência no Senhor. Porque a gente sabe que a nossa carne, ela luta contrariamente a essa vontade que é do Senhor para nós. Então, na dependência do Senhor é que nós somos fortes para ir adiante. Sem a dependência, sem crer que Cristo é aquele que faz a obra em nós, a gente já começa errado. Né? E aí a gente busca coisas que a gente acha que está agradando, né? Acha que, poxa, eu preciso buscar uma igreja melhor, porque eu acho que tem que falar tal coisa e essa igreja não fala, ou acho que tem que buscar um curso de, sei lá, teologia ou não sei o que para conhecer melhor e tal. E, às vezes essas coisas começam, mas elas não começam pedindo orientação ao Senhor. Então, eu acredito até que Deus, né, na sua misericórdia, acaba nos conduzindo, né, porque Ele é paciente, Ele é amoroso. Mas o caminho não é esse. Né? O caminho que Jesus mostra aqui é que a dependência começa nele. A dependência começa nele, e a partir dele todas as outras coisas são colocadas em ordem. Né? Então, a gente viu ali a figura do vinho, né, que é toda a plenitude, toda a prosperidade, mas se essas coisas não começam em Jesus, elas tendem a faltar, elas tendem a cair. Começa bem, né? Você vê às vezes, né, pessoas motivadas, mas aí 3 meses depois o cara já está fora, já não busca mais o Senhor. Por quê? Porque começou na carne. O que começa na carne morre na carne. A Raquel vai compartilhar também. Manda ver, Raquelzinha. Realmente, como nada é à toa na palavra de Deus, não é à toa, como o irmão disse, que esse milagre foi feito assim, cada detalhe dele, e o Senhor ainda faz questão, já era para ser óbvio para nós que não é à toa, porque nada na palavra de Deus é à toa, mas o Senhor ainda escreve assim, olha, não é à toa, porque no versículo 11, o Senhor escreve, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Então o Senhor deixa claro, olha, eu estou estabelecendo o princípio. Esse é o princípio.
E essa palavra princípio tem me chamado muita atenção, porque não fala só do primeiro, né? Mas da regra governante, do princípio, do fundamento, da base que governa, que define todo o resto. Então, com este, o Senhor estabeleceu o princípio dos seus sinais em Caná da Galileia. Então, realmente não tem nada à toa nesse milagre. E aí nos lembra da primeira palavra, as primeiras palavras do Evangelho de João, né? No princípio era o Verbo, no princípio era aquele que é a palavra. E como esse que é a palavra, resplandece o tempo todo nesse texto, né? É tudo a palavra. A palavra falando com Maria, a palavra que fala em Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e de espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, Simeão tinha profetizado para essa mulher que uma espada traspassaria a alma dela. E essa espada, a mais afiada de todas, a de 2 gumes, viva e eficaz, que está traspassando o coração dela nessa hora. E expondo juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração, colocando tudo no lugar, o que é, o que não é, o que vem do Senhor, o que não vem, sentimentos, emoções, o que é do espírito, o que é da carne, a espada penetrando no fundo do coração de Maria. E depois também as talhas, né? Como o irmão falou, eram talhas usadas para purificação. E o Senhor manda, enchei de água. E aí o versículo que o Regis leu, né? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o Senhor mesmo dizendo, enche de água, enche da palavra. Enche da palavra. É essa palavra usada para purificação que vai resultar em vinho, né? E o próprio Senhor, que é a palavra, no princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo. Só ele pode transformar água em vinho, né? Só a palavra, só as ordens dele sendo obedecidas é que transforma a água em vinho. E aí ele fala também, lá em João 15, né? Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o que transforma a água em vinho. É a vida que transforma a água em vinho. A vida da videira. Ela pega a água e ela resulta em vinho. Só a palavra pode fazer isso. E aí ele vai dizer o tempo todo, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Então, é a palavra de Deus, é o verbo vivo que transforma a água em vinho. E esse é o princípio. Ele veio transformar a água em vinho. E aí é tremendo que naquele texto que o Demetrios leu, no final, fala, o anjo me falou, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus, ponto. Então, o Senhor deu princípio ali naquele sinal. A palavra de Deus desceu do céu, ela que é o princípio de todas as coisas, e estabeleceu o princípio do porquê ele desceu do céu. Porque de outra forma ele não precisaria descer. Ele desceu do céu para cumprir a vontade do Pai. Ele desceu do céu para buscar a sua noiva. Ele desceu do céu para nos resgatar. E ele é a palavra. Então não tem nada a parte da palavra que possa transformar água em vinho. Não tem nada a parte da palavra que possa buscar essa noiva. Não tem nada a parte da palavra que possa purificar essa noiva. Ele é a palavra, ele é tudo. Ele faz tudo, tudo foi cumprido nele e tudo é para ele, né? Colossenses 3:11. Cristo é tudo em todos. É isso aí. Amém. Algum comentário mais? Senão a gente está no encerramento. Então, ó, foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês, mas está na hora de encerrar. Acho que hoje a gente não tem nenhuma musiquinha, mas deve ter comidinha lá. Eu não vi, o Felipe já foi. Eles caíram. Deve ter tido. Ele teve que desconectar, ele mandou mensagem, pediu para avisar que ele teve que desconectar. Ah, depois ele vai comprar online. Isaac, hora de dar tchau pro papai lá, Isaac. Mamãe. Ele quer falar alguma coisa aí. Minha mãe tá com um negócio aí no
É emoção, sabe? É Eu acho emoção que ela pela fez algum procedimento no dente. Tá mudo aí. A senhora tá falando aí, tá mudo. Tem que desmutar, tirar Como é o. que A Andy também, a Andy também, eu queria falar só um olá, se ela estiver escutando. Olá, minha irmã. Oi! E aí, cara? Quanto tempo? Eu posso. Olha, a Isaac parou na hora aí. Você viu, né? Já Agora sim. Agora merece. sim, Joana. Vamos ver. Agora sim, eu tô falando assim, é porque eu fiz implante, aí tô aproveitando e pôr no gelo aqui. Aí, ó. Achei que era a emoção de ver um filhão ali, ele tava chorando assim, meu filho, meus netos. Ó, Antônio. Mamãe, vem cá comigo! Antônio, é vovó Ó, aí? Antônio. Benção, vovó. Vem ser vovó. Abençoe, meu filho. Show de bola. Olá, tia também. Olha, gente, Ó, quem mais o tem tio lá? Regis, a tia Raquel. Não dá para você ver a Noemi, mas ela tá lá também. Tio Demetrius, tia Gabi. Tonho! Terzinha, Andy. Bom ver Falar um vocês por aqui. negócio, cara. Essa Saudade. história de sair da Alemanha é complexo. Se não fosse o Regis aí para dar uma força. Meu irmão, eu tô fazendo um quadro de tarefas do que tem que ser feito para sair da Alemanha. É tanto, eu tô mandando carta até pro Papa já. Aí não funciona. Aí não funciona. Meu irmão, é oração, carta né, para Deus? Deus e o mundo. Meu irmão, é a loucura. Aí veio um amigo e falou: ah, achei que era só enviar o e-mail. Eu falei, até anotei aqui embaixo do quadro para não esquecer a frase. Achei que a Bimeldo era só enviar o e-mail. Se não fosse o Regis para dar uma força aí, ó. Regis, tô te devendo, Regis, vou te falar. Meu irmão. Essa semana o Pedro perguntou assim, se eu já tinha ouvido falar de descadastro policial. Eu falei, irmão, acho que esse aí você vai ter que fazer um crime bem caprichado para você conseguir, viu? Eu nunca ouvi falar desse aí, não.